Olá, seja bem-vindo ao Preveste OEA. Eu sou o professor Alê, sou do sexo masculino, sou pardo, tenho uma estatura mediana, estou trajando aí calça jeans e blusa preta e a nossa aula de hoje está sendo num estúdio de TV e vamos usar uma tela interativa aí para nossas anotações. E vamos começar mais uma aula de revisão. A gente vai revisar aí eletrostática e os processos de eletrização por atrito, contato e indução. E vamos também revisar um pouco sobre geradores. Vamos compreender como ocorrem esses processos de eletrização e o funcionamento dos geradores. Vamos começar aí com nossa primeira questão, uma questão da Unifesp. Em uma atividade experimental de eletrostática, um estudante verificou que, ao eletrizar por atrito um canudo de refresco com papel toalha, foi possível grudar o canudo em uma parede, mas o papel toalha não. Assinale a alternativa que pode explicar corretamente o que o estudante observou. Letra A. Só o canudo se eletrizou, o papel toalha não se eletriza. Letra B. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha escoam para o corpo do estudante. Letra C. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante. Letra D. O canudo e o papel toalha se eletrizam positivamente e a parede tem carga negativa. E letra E. O canudo e o papel toalha se eletrizam negativamente e a parede tem carga negativa. Essa questão, ela fala de processo de eletrização por atrito. E aí a gente tem que relembrar aí como ocorre o processo de eletrização por atrito. Quando dois materiais de composições diferentes são atritados, um irá perder elétrons e o outro irá ganhar elétrons, como está na tela. Eu tenho aqui dois materiais como o vidro e a lã. Eles estão se atritando aqui, certo? Aqui na parte central, e após esse processo, um fica positivo e o outro fica negativo. Isso indica que ele perdeu elétrons e o outro ganhou elétrons. O que ganha elétrons, ele fica negativo, que é o caso da lã. E o que perdeu elétrons, ele fica com excesso de prótons, então ele fica positivo. Nesse processo, não necessariamente os corpos precisam estar com cargas, eles podem estar neutros, e aí o processo de eletrização que faz com que eles fiquem carregados. Voltando para o nosso problema, a gente tem que ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha escoam para o corpo do estudante. Correto aí na minha letra B. Isso acontece por quê? Porque os materiais que foram eletrizados, o canudo e o papel toalha, têm composições diferentes. O papel toalha ele tem composições que permitem que os elétrons escoem para o corpo do estudante. Já o canudo de plástico não. Por isso a letra B ela vai estar correta. E vamos para a nossa próxima questão. A gente vai pegar emprestada aí uma questão do CIS3 para compreender um processo de eletrização por contato. Olha a questão aí. Esferas condutoras perfeitamente idênticas são utilizadas em um experimento que se inicia com uma delas, a esfera X, eletricamente carregada. Promove-se contato entre a esfera X e uma esfera eletricamente neutra. Após o contato, descarta-se a esfera que tocou a X. Pega-se outra esfera eletricamente neutra e repete o procedimento com a esfera X, descartando novamente a esfera que tocou a X. O processo é repetido mais uma vez com uma terceira esfera. Após a sequência de procedimentos, constata-se que a carga da esfera X é de 2 coulomb, que significa que no início de todo o procedimento a carga elétrica da esfera X era letra A, 2 coulomb, letra B, 4 coulomb, letra C, 8 coulombs, letra D, 12 coulombs e letra E, 16 coulombs. Esse processo é um processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, obrigatoriamente eu preciso ter um corpo carregado e para poder fazer esse corpo carregado entrar em contato com o corpo neutro e assim fazer com que o corpo neutro também fique eletrizado. Como é que isso acontece? Eu tenho aqui na tela 2 corpos carregados, um está positivo e o outro aqui está neutro. Esse corpo neutro significa que as cargas positivas elas são iguais ao número de cargas negativas, por isso ele é neutro. Ao entrar em contato
o corpo positivo e o corpo neutro, os elétrons que estão no corpo neutro, eles migram para o corpo positivo, deixando assim o corpo neutro com menos elétron, então um pouco mais positivo. E no final do processo, os dois eles ficam com cargas de sinais iguais. Esse é o processo de eletrização por contato. Como na questão que a gente está trabalhando, ainda tem mais uma situação desse processo de eletrização, que são corpos idênticos entrando em contato. Toda vez que eu tiver corpos idênticos entrando em contato, eu tenho uma equação que define qual é a carga resultante desse corpo, que é o que está aí na sequência. Ó. Quando eu tenho dois corpos que são idênticos, idênticos significa que eles têm mesmo tamanho, e são feitos do mesmo material. Aí eles são idênticos. Quando eles entram em contato, eu posso determinar a sua carga resultante por essa equação. No caso do nosso problema, um está com carga e ele é tocado com corpos neutros, sem carga, com carga igual a zero. Então, a definição vai ficar dessa maneira. Eu vou ter minha carga inicial, eu vou ter a minha carga do corpo X, né, QX, mais a carga do corpo que está entrando em contato, dividido por 2. Quando eu faço um contato com o corpo X, eu divido minha carga inicial por 2. Aí eu faço um segundo contato, vou dividir novamente por 2 por esse processo. Eu faço um terceiro contato, divido novamente por 2. Então faço essa sequência, que é o que está visto aí na tela. Então eu tenho uma carga inicial, que foi a carga do meu corpo, ou uma carga final, e eu tenho uma carga inicial, que o meu corpo X iniciou. A minha carga final ele deu no problema, foi igual a 2 Coulomb. Eu quero descobrir qual é essa carga inicial. Só que essa carga inicial, houve 3 contatos nela, com corpos neutros. Esses 3 contatos fizeram com que ela fosse dividida por 2 3 vezes. Então, ó, foi dividido por 2 uma vez aqui, outra e outra. Multiplicando esses 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que é o valor que está bem aqui. Ó. Então, essa minha carga inicial está sendo dividida por 8. Na verdade, aqui, ó, dividida por 8. E aí eu passo esse 8 multiplicando minha carga final, e aí eu tenho essa relação aqui. Lembrando que minha carga final foi igual a 2 Coulomb. Basta substituir aí o valor de carga final por 2, que é o que está feito bem aqui, me dando um resultado final de 16 Coulomb. 16 Coulomb a gente encontra aí na letra E. E vamos para mais uma questão aí da nossa revisão. Uma questão da UFSC. Considere 2 corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que podem ser observados tanto na eletrização por contato quanto por indução é o fato de que, em ambas, letra A, torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos. Letra B, deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente a um aterramento. Letra C, ao final do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Letra D, um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. E letra E, para ocorrer os corpos devem ser bons condutores elétricos. Então, nessa questão, ele quer uma coisa semelhante entre os processos de eletrização por contato, que é o que a gente já viu anteriormente, e o processo de eletrização por indução. No processo de eletrização por indução, eu não preciso manter um contato, basta eu aproximar um corpo já eletrizado em um corpo neutro. E essa aproximação faz com que as cargas se dividam. Então, qual seria a alternativa correta para uma semelhança entre eletrização por contato e eletrização por indução? A semelhança entre os dois é que pelo menos um dos corpos tem que estar eletrizado. É o que diz aí na letra D. Um dos corpos tem que estar eletricamente carregado. E aí, esse eletricamente carregado faz com que eu possa gerar um processo de eletrização nos corpos neutros. E vamos para a nossa quarta questão. Mais uma questão aí emprestada aí do SIS3 para a gente compreender aí como é que a gente trabalha com geradores. A corrente de curto-circuito de um gerador de força eletromotriz 20 volts é 2 amperes. Sabendo disso, conclui-se que o gerador é, letra A, ideal e sua resistência interna vale 0 ohms. Letra B, ideal e sua resistência interna vale 20 ohms. Letra C, real e sua resistência interna vale 0 ohms. Letra D,
real e sua resistência interna vale 10 ohms. E letra E, real e sua resistência interna vale 40 ohms. Nessa parte aí de geradores, ele está mostrando aí quais são algumas características do gerador. No caso, a resistência interna do gerador, a força eletromotriz do gerador. A gente vai ver mais a DDP do gerador, a gente vai entender um pouco, ou relembrar aí, como que é dividido um gerador. Num esquema, numa representação esquemática do gerador, ela é dessa forma como você está vendo na tela. Eu tenho um gerador, o gerador é exatamente essa parte aqui que eu estou destacando na tela. Isso aqui, ó, em vermelho, representa o gerador. Então, tudo que está ali dentro dessa parte vermelha é o gerador. Então, o que tem dentro do gerador? Tem uma resistência interna. Essa resistência interna ela tem a capacidade de consumir parte da força eletromotriz que o gerador está produzindo. E eu tenho esse E aqui, que é a força eletromotriz. Essa força eletromotriz é a máxima diferença de potencial que um gerador consegue produzir. Essa é a máxima diferença de potencial, que é a força eletromotriz, e a resistência interna consome parte dessa diferença de potencial. Como ela consome parte dessa diferença de potencial, o que sobra para ser utilizado para alguém externo é o que está aqui, ó, vindo para essa linha pontilhada, que é esse U que representa a diferença de potencial, ou a voltagem de um gerador. Através dessa relação, eu tenho esta equação aqui, que é a minha equação do gerador, onde eu tenho que a diferença de potencial é igual a força eletromotriz menos Rzinho vezes I, a resistência interna vezes a corrente que está sendo produzida. A gente vai entender também um pouco sobre a curva característica de um gerador. A curva característica de um gerador ocorre quando a minha diferença de potencial é igual a zero. E aí eu tenho essa relação aqui, essa reta aqui. E eu tenho que a curva característica de um gerador está aqui, ó. A corrente, na curva característica de um gerador, eu tenho essa corrente, que é a máxima corrente do gerador, que é chamada corrente de curto-circuito. E essa corrente de curto-circuito é dada pela força eletromotriz dividido pela resistência interna. Com isso, a gente consegue resolver o problema. A resolução do problema, ela se dá exatamente aqui, ó, na minha equação do gerador, onde eu tenho a corrente de curto-circuito, que é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Ele me deu a minha força eletromotriz. Minha força eletromotriz 20 aqui, ó, certo? E ele me deu a corrente vale 2. Com isso, eu consigo achar a resistência interna do gerador. Como esse gerador ele tem uma resistência interna atuante, ele não é considerado um gerador ideal. O gerador ideal ele tem resistência interna igual a zero, para considerá-lo ideal. Com isso, esse meu gerador ele é um gerador real, o que me dá uma resposta aí, letra D. E na aula de hoje a gente pôde estudar um pouco sobre processos de eletrização, atrito, contato, indução e um pouco sobre equação de gerador, assuntos que são importantíssimos aí para o SIS2 e para o vestibular da UEA. E não esqueça de seguir o Preveste UEA nas redes sociais.